Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o capítulo 3 da plataforma NetAcad. Este capítulo será dividido em 3 partes e nesta semana nós teremos a apresentação da parte 1. Na parte 1, nós vamos tratar dos momentos posteriores à montagem da máquina. Nós vamos tratar da primeira vez que esse equipamento será ligado. Então, eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Em 2 materiais. O primeiro, falando da BIOS e da UEFI, e a segunda parte, falando da instalação do Windows 10. Né? Durante as aulas, eu vou compartilhar com vocês os procedimentos de instalação de outras versões do Windows, como por exemplo o Windows 7. Mas nesse momento, a plataforma NetAcad trata unicamente do capítulo 10. Montei o meu computador. E agora? Não esqueça que você fez as conexões físicas e você fez as conexões elétricas. Nós tratamos lá no capítulo 2. Agora você vai ligar o equipamento pela primeira vez. É importante você entender o seguinte: todo computador tem um sistema de gerenciamento quando ele não tem o sistema operacional instalado ou quando ele é ligado, mesmo depois que o sistema operacional está instalado. Computadores mais antigos possuem um sistema de gerenciamento chamado BIOS. Computadores mais novos possuem um sistema de gerenciamento chamado UEFI. Mas são diferenças de funcionalidade, de mais recursos, de possibilidade de uso do mouse. São situações que vieram para contribuir com a vida do técnico. Mas a gente ainda encontra muitas máquinas, muito hardware por aí, unicamente com a BIOS. E eu vou falar sobre ela. Mas tudo aquilo que eu disser sobre a BIOS também pode ser compreendido pela UEFI. Okay? No finalzinho da apresentação da BIOS, eu mostro as telas da UEFI para vocês poderem entender. A BIOS, pessoal, é Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída. A BIOS ela gerencia todos os hardwares da máquina antes que o sistema operacional assuma o gerenciamento da máquina. Lembrando que até este momento aqui nós não instalamos nada. Nós só montamos física e eletricamente. A BIOS ela fica gravada pelo fabricante numa memória ROM. Lembram-se lá do capítulo 1? Né? A memória ROM é aquela memória onde a gente apenas faz leitura. A BIOS é uma sequência de verificações que serão realizadas pela placa-mãe para garantir que todo o hardware esteja pronto e conectado para que o sistema operacional funcione. A BIOS tem várias execuções para serem feitas. Uma delas é o que a gente chama de POST. O POST é Power On Self Test, ou teste ao ligar. O que é isso? O Power On Self Test vai verificar todos os componentes de hardware para entender se eles estão com a configuração básica necessária para poder funcionar. Além disso, vai verificar se eles estão corretamente conectados, se eles estão presentes. O POST ele é executado naquela tela preta logo quando você liga a máquina. Tá? Você ligou a máquina, você vai perceber que tem umas linhas em formato texto que aparecem antes do logotipo do Windows. Aquilo ali é a BIOS que está executando. Existe uma parte da BIOS que é configurável pelo usuário, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E ela fica num componente chamado CMOS, que é uma memória que pode ser alterada pelo usuário. No CMOS, a gente guarda uma sequência de informações importantes, como data, hora,
por qual unidade o computador deve iniciar, se ela tem leitor de DVDs, se ela não tem. Tá? E essa configuração ela é mantida por uma bateria. Já já vou mostrar para vocês também. Tá? Então, montou a máquina, ligou na tomada, quem vai assumir é a BIOS. A BIOS é um programa que está na ROM, que é uma memória de leitura, e ela vai executar, entre outras coisas, o POST, Power On Self Test, que é o teste do hardware ao ligar. Terminou o POST, ele vai fazer uma série de outras verificações e vai buscar na memória CMOS as configurações que o usuário deixou lá pela última vez. Bacana? Então vamos lá. Ligamos a máquina. O que aparece para você é isso aqui, é esta tela, que é o que a gente chama de BIOS, Basic Input Output System. Ele vai fazer uma verificação de hardware, ele vai verificar se todos os itens estão presentes, se as memórias estão presentes, e vai fazer o que a gente chama de POST, que é o Power On Self Test, o autoteste de inicialização. Atenção, pessoal, caso algum componente falhe no POST, ou seja, vamos imaginar que a memória RAM falhou, a máquina, a placa-mãe, vai emitir uma sequência de bips, ou seja, sinais audíveis, para que você possa identificar onde é que está o problema. Muitas vezes não é possível ver essa tela, tá? Porque você está com um problema no vídeo, ok? Então você vai ter que acompanhar, vai ter que contar, né, ouvindo o número de bips. Então, por exemplo, olha, a máquina deu 2 bips, tá? Você ouviu um pip, 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 tá? Então isso é um erro de memória, um erro de memória RAM. A memória está defeituosa, tá? Também é possível que tenha apenas um sinal sonoro e que o vídeo não apareça. Então você ainda tem um problema de memória ausente ou defeituosa. Tá? Essa sequência de bips, ela pode ser um pouquinho diferente de fabricante para fabricante. Mas em linhas gerais a gente está falando dessa tabelinha aqui, ok? Então esta tela preta, ela é propriedade dessa empresa, American Megatrends. Quando muda o fabricante, pode ser que mude um pouquinho, né, o jeito dessa tela aparecer para você. Mas ela é uma tela em modo texto, não há mouse aqui, ok? Não há mouse. E aí você consegue ver todos os hardwares que a máquina vai encontrando. Olha aqui em cima, por exemplo, né? USB device, keyboard, teclado, né? E um mouse, ok? Aqui o que eu falei para vocês, né? Que o POST verifica se o hardware está funcionando. E aí você tem sequências de bips para poder detectar qual é o problema. Porque muitas vezes não é possível ver o sinal de vídeo, né? Então o único recurso que você vai ter para diagnóstico são os bips. Verifique sempre a documentação da sua placa-mãe. Porque os códigos de bip, eles estão lá no manual da placa-mãe, ok? Ah, professor, mas eu não tenho. Pegue o modelo da sua placa-mãe e vai encontrar esse material na internet. Ok? Durante a BIOS, né, e durante o POST, ele verifica quais unidades estão disponíveis, quais são inicializáveis, se a memória está configurada, se os slots de expansão estão configurados e ocupados, se as portas SATA e USB estão configuradas e ocupadas, tá? E se essa máquina tem recursos de gerenciamento de energia, do tipo suspender, hibernar, tá? Porque isso precisa ser mantido em funcionamento, ok? Então todas essas etapas, embora sejam muito técnicas, é importante que você saiba que o computador está fazendo. O que a gente encontra na placa-mãe, né? Onde é que estão os componentes, como eu expliquei para vocês? A BIOS é uma memória ROM, tá bom? E ela, em uma das etapas, ela vai buscar o que a gente chama de CMOS. Pessoal, CMOS é um chip como esse aqui, ó. Tá? Esse chip aqui, ele vai manter várias informações importantes. Data e hora, as unidades em uso, as unidades inicializáveis, etc.
Esse conteúdo que fica aqui nesse chip, ele pode ser programado pelo técnico, pelo usuário. Tá? E esses recursos, por serem programáveis, eles não ficam numa memória ROM. Eles ficam num tipo de memória RAM, mas que não é o pente de memória, tá? Essa memória aqui, ó, ela é uma memória especial apenas para esses recursos, tá bom? Então, esses recursos ficam numa memória chamada EEPROM. Lembram quando a gente falou? Ela é parecidíssima com a memória RAM, só que ela pode ser acionada eletricamente, né, através de alguns comandos, e quem faz isso é a BIOS também, tá bom? Mas ela é um tipo de memória que é de leitura e gravação, mas não é um módulo de memória, tá? Ela é uma EEPROM, e aí você pode deixar ali algumas configurações. Para manter esses dados, né, para manter essas informações funcionando, a gente utiliza uma bateria como essa aqui. É uma bateria do tipo CR2032, tá bom? Quando você percebe que o seu relógio, né, o relógio da máquina, atrasa, é porque tem um problema nessa bateria. Tá legal? O atrasar, perder o dia, é um sinal de que essa bateria está comprometida. Ok? A substituição é super simples, é só tirar uma, colocar outra, né, uma bateria nova, e fazer a reprogramação da BIOS na parte dos CMOS, tá? Bom, pessoal, esse aqui é a BIOS. Como é que você tem acesso a ela, né? Como é que a gente faz o acesso a ela? Você vai pressionar a tecla Delete. Opa, pressionar ou não? Pressionar, né? Pressionar Delete, que é aquela teclinha Del do seu teclado. A grande maioria dos computadores, tá? Tem computador que é F5, tem computador que é F12, mas a maioria é pressionar a tecla Del. Professor, quando é que eu pressiono? Assim que você ligar a máquina. Ligou a máquina, deu o power, você já pressiona a teclinha Del. Você vai entrar numa janelinha como essa, que é uma janelinha de BIOS. Tá? Essa janelinha ela tem data e hora, tá vendo? Se tem disquete ou não. Então tudo isso aqui é configurável, tudo isso aqui é editável. Só que tem um detalhe, você não tem mouse. Então você sempre vai ter que utilizar o teclado com esses atalhos aqui para poder fazer as alterações. Tá legal? A tecla Tab, né? Você vai usar muito para fazer essas alterações, tá bom? A Tab, as setinhas direcionais do teclado, e vai usar também o Page Up e o Page Down, tá? Que são teclinhas que a gente não dá muita importância, né, no funcionamento da máquina, mas que são fundamentais para se usar a BIOS quando você não tem mouse, tá? Observe que ele identifica aqui os HDs, né? Verifica se você tem dispositivos USB, tudo separadinho aqui já na primeira tela, que é a tela principal. Tá? Aqui você tem ainda na tela principal a versão da BIOS que você está usando. Tem também a informação do processador e a quantidade de memória RAM que você tem habilitada na máquina. Ok? Então, pessoal, eu não sei qual é o processador que tem na minha máquina. Entra na BIOS, pressionando Delete quando a máquina é ligada, e aí você vai achar o modelo do seu processador, tá bom? Pessoal, esses valores aqui, eles não são configuráveis, tá? Não são editáveis. Legal? Por quê? A placa-mãe vai buscar essas informações dos componentes que estão conectados a ela. Data e hora, você pode configurar. Bacana? Legal. Aqui a gente tem a telinha avançada, que é um outro menu, né? Da BIOS da placa-mãe. E aqui você tem outros elementos de configuração. Geralmente, a gente não mexe nisso aqui. Tá? Geralmente, isso aqui fica no formato padrão para você poder utilizar. Ok? O terceiro menu é um menu de boot,
Pessoal, boot quer dizer ordem de inicialização. O que é isso, né? Quando você liga a máquina, tem uma unidade de disco ou uma unidade externa, do tipo um pendrive, um HD externo, que vai assumir o controle da máquina. Por que a gente precisa configurar isso, né? Para instalar o Windows, por exemplo. Ó, o First Boot Device, né? Primeiro, nesta configuração aqui está a unidade de CD e DVD. Por quê? Nessa unidade de CD e DVD, por exemplo, tem o sistema operacional Windows para ser instalado. O segundo boot, né, na ordem, é um HD SATA. Tá bom? Então, se ele não encontrar o sistema no primeiro, ele vai encontrar o sistema no segundo. Mas sempre, para fazer instalação, aqui em cima, ou é uma unidade externa, tipo pendrive, HD externo, ou é uma unidade de DVD. Tá bom? A segunda opção pode ser o HD da sua máquina sem problema nenhum. O próximo item é segurança. Tá? Aqui a gente tem a possibilidade de configuração da senha do supervisor e a senha do usuário. Qual é a diferença? Né? O supervisor tem acesso a tudo, inclusive a senha do usuário, e o usuário é usuário. Tá? Ele consegue alterar a senha dele, mas não consegue alterar a senha do supervisor. Por que eu tenho que colocar senha aqui? Né? Para evitar que as pessoas não habilitadas dentro de uma empresa, dentro de um escritório, façam alterações desnecessárias e atrapalhem o funcionamento da máquina. Tá bom? Para isso que a gente põe senha. Aqui no campo Power, né, que é uma guia também da BIOS, a gente tem, olha, leituras de temperatura, de velocidade de ventiladores e das tensões do nível de energia da fonte. Olha que bacana, né? Tudo isso aqui, diagnóstico e monitoramento, é coletado pela BIOS. Tá bom? Então você ligou a máquina, pressionou Delete, vai para o campo Power ou campo Energia, você vai ter oportunidade de ver todos esses valores aqui. Ah, professor, como é que eu testo a fonte de alimentação para saber se as tensões estão corretas, né? Uma das ferramentas que eu vou te ensinar é aqui, ó. Entrar na BIOS e aí você vai fazer as leituras. Tá bom? Ó, olha aqui, por exemplo, né? Tensão de 5 volts. Está dando 5.22, tá ótimo. Tensão de 12 volts, né? 12.7, tá ótimo. Isso aqui, por exemplo, não poderia estar 8. Se estivesse 8, está com problema, tem que trocar a fonte. Tá? Então são ferramentas, né, que permitem ao técnico, ao usuário com mais conhecimento, determinar se aquele componente está funcionando ou não. As configurações básicas da BIOS para garantir que ele vai funcionar, né, é a data e hora. Verificar se tem dispositivos que devem ser desabilitados, do tipo teclados via PS2, placas de rede que não se usa mais, né? E a ordem de inicialização, tá? Que é fundamental para você fazer o carregamento do sistema operacional. Tá? O que você, técnico, faz? Você faz este cara aqui, data e hora, você faz este cara aqui, ordem de inicialização, e se você tiver equipamentos antigos na máquina, você faz esse cara aqui. Senão você nem precisa fazer. Tá? Isso aqui também não, e isso aqui também não. Então são dois itens que você vai configurar lá no CMOS. Tá? A data e a hora e a ordem de inicialização. O restante, se você quiser, pode deixar tudo no padrão. Tá bom? Pessoal, essa aqui é uma telinha do Wi-Fi. Mais bonitinha, né? Com gráfico, com velocímetro. Aqui também dá as tensões, tá vendo? Tudo bonitinho. Aqui dá o modelo do processador, a tensão que ele está trabalhando, tudo igual. Só que é mais bonita, né? É bem mais bonita por sinal, e ela permite o uso do mouse, tá? Então o Wi-Fi permite que você clique com o mouse para poder fazer os ajustes, tá bom?
Aqui a gente tem uma outra telinha do UEFI, que é o modo EZ, que é o modo de resumo. Tá? E aqui ele mostra, inclusive, olha, as velocidades dos ventiladores, né? Tudo bonitinho. Aqui a gente tem os leitores de CD, DVD e os discos rígidos, com a ordem de boot, tá vendo? A ordem de inicialização, para você poder fazer os ajustes. Então, nesta máquina aqui, você tem um HD em primeiro lugar e você tem um DVD no segundo lugar. Tá? Essas ordens podem ser trocadas, tá bom? Olha aqui, ó, boot menu F8, né? Aqui você faz as mudanças, ok? O modo avançado do Wi-Fi, né? Você vai entrando em cada um desses menus, olha, é mais bonitinho, né? Mas observe que a gente tem basicamente as mesmas coisas, tá bom? Os mesmos menus, só que aqui com mais recursos. É algo mais interessante para se ler, embora tudo esteja em inglês, tá? Mas é o inglês que dá para você sobreviver, não vai exigir que você tenha especialização na língua. Quais são os recursos de segurança, né? Pessoal, a BIOS só tem recursos de senhas, tá? A BIOS só tem senhas, lá naquele campo que eu mostrei para vocês, que são as senhas do supervisor e as senhas do usuário. Ok? O supervisor pode tudo e o usuário quase tudo. Tá bom? Geralmente são senhas diferentes. Trabalhei muitos anos com o suporte e sempre configurei apenas a senha de supervisor. Tá? Usuário a gente não habilitava. Então, ou a pessoa era supervisora, ou ela não podia mexer na BIOS e na UEFI. Tá bom? Já a UEFI, ela tem recursos adicionais, porque ela é uma ferramenta mais moderna, né? Ela tem a possibilidade de criptografia da unidade, tá? Ou seja, o disco rígido pode ser inteiramente criptografado, para que as informações que estejam ali não sejam reconhecidas. Isso aqui pode ser feito remotamente, tá? Remotamente. Antes da pessoa ligar a máquina, os dados já são criptografados para que ela não tenha acesso. Ela precisa ter uma senha, ela precisa ter recursos de identificação para poder acessar. Uma outra ferramenta é a LoJack, que na verdade são duas ferramentas, são dois programas, tá? Uma fica na BIOS e outra é instalada pelo usuário. Ela fica integrada à BIOS e ao Wi-Fi, tá? E ela não é removida. Então, o usuário consegue rastrear a máquina dele, tá? Consegue saber a posição onde ela está, o local onde ela está. E se ele não tiver interesse em ir lá buscar o equipamento, ele pode travar a máquina ou ele pode excluir os dados da máquina. Tudo isso remotamente, ó. Remotamente. Tá? Tudo isso aqui para proteção de dados. Então, quando você tem uma máquina nova, né, que ela tem UEFI, esses recursos de segurança estarão disponíveis para você. Um outro recurso é o recurso de TPM, é o Trusted Platform Módulo, que é um módulo de plataforma confiável. Ele trabalha sincronizado com o Windows para fazer a criptografia total do disco usando uma ferramenta chamada BitLocker. Pessoal, ninguém consegue descobrir o que tem no seu disco se não tiver a senha, se não tiver a chave de desbloqueio. Tá? Que é muito legal. Tá? Além disso, né, como a gente falou lá nos dispositivos de entrada e saída, muitos equipamentos têm o reconhecimento de íris, impressão digital e voz. Tudo isso tem que trabalhar sincronizado com essas ferramentas aqui. Eu sei que você pode dizer assim, ah, mas que exagero, né? Sim, é um exagero, dependendo das informações que você tem dentro do seu computador. Empresas têm muito interesse em usar essa ferramenta de forma completa, né? Talvez você no seu computador não tenha, mas é importante que você saiba. A criptografia é quando você pega dados que são legíveis e transforma em informações ilegíveis, ou seja, muito difícil, quase impossível que a pessoa descubra o que tem lá dentro.
Tá? E esses recursos que o LoJack permite, né, além de localizar a máquina, né, travar o uso da máquina ou excluir os dados remotamente, é fantástico. Tá? Basta que você saiba a tempo que a sua máquina tenha sido furtada ou que ela tenha sido perdida. Né? Tem gente que só vai descobrir que esqueceu a máquina, o computador em algum lugar no dia seguinte. Né? Já estão no piloto automático, né? Esqueceu lá no banco do metrô, na noite de um dia, só foi perceber no outro dia de manhã quando chegou no escritório. Aí provavelmente os dados já foram copiados. Mas se você perceber rapidamente, esses procedimentos podem ser executados. Atualização de firmware, atualização de BIOS e de UEFI. Pessoal, são programas que ficam gravados em uma memória ROM, mas que parte deles ficam gravadas em uma EEPROM. Dependendo da placa-mãe, dependendo da versão, e isso acontece em 100% das máquinas mais recentes, o próprio técnico consegue fazer esse procedimento de regravação. Ele não precisa voltar para a fábrica ou descartar esse equipamento. Tá? É possível fazer a atualização da BIOS. E quando é que você vai fazer essa atualização da BIOS? Né? Quando você precisar de recursos novos, ou quando a BIOS apresentar problema. Não está conseguindo executar o post, não está reconhecendo as unidades, não está chamando o Windows para o funcionamento da máquina, aí você vai usar a BIOS, a atualização de BIOS. Cuidado, não é para fazer esse procedimento a qualquer momento, de qualquer forma. A atualização da BIOS pelo técnico tem que ser feita com absoluta certeza de que este procedimento é necessário. Porque se você errar o procedimento, o computador fica inutilizável. A atualização de BIOS deve ser feita pelo técnico, deve ser tentada, é uma possibilidade de conserto, mas ela deve ser a última ou uma das últimas possibilidades para se fazer esse conserto, tá bom? Então é fundamental entender que é possível atualizar nas máquinas novas, e aí eu estou falando de 100% das máquinas de 7, 8 anos para cá, né? 100% delas é possível atualizar a BIOS, mas para fazer essa atualização o técnico precisa ter certeza da versão da BIOS, do tipo da BIOS, do fabricante, e de que esse processo vai ser feito em condições seguras. Caso essa atualização seja mal sucedida, a placa fica inutilizável por completo. Não tem como reverter esse processo, não tem como trocar esse chip aqui. Tá bom? Você pode até trocar, mas você vai ter que conseguir uma outra placa idêntica com outro chip para poder fazer a troca, levar num local especializado, com uma ferramenta especializada, e isso demanda custo. Provavelmente é mais barato você comprar uma placa-mãe nova. Pessoal, falamos bastante aqui de BIOS, um pouquinho de UEFI, mas eu espero que tenha sido útil, espero que eu tenha te ajudado. Teremos aí os encontros virtuais durante a semana, e aí qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.